Eu sou o professor Marcelo Queiroz, professor de judô, professor de educação física também, e nós estamos com a sexta edição do Despertar do Sensei, mais um trabalho aqui do Vale do Paraíba, que ele é interessado aos novos faixas pretas, ok? E o nosso trabalho hoje vai ser sobre história do judô e também a parte de defesa pessoal. Então nós temos aqui o título, Despertar do Sensei, objetivos educacionais, objetivos específicos, despertar no futuro faixa preta a importância de saber de onde veio e para onde você vai. Mostrar para o futuro sensei a importância da sua história. Identificar as responsabilidades do judoca ao ser graduado como Shodan. Nosso roteiro do Despertar do Sensei. Nós temos aí antes do Kodokan, depois do Kodokan, judô no Brasil, defesa pessoal, a defesa pessoal infantil, a conclusão e a biografia. Para a gente poder entender um pouquinho sobre o judô, a formação do judô que nós trabalhamos, nós desenvolvemos nos dias de hoje, nós precisamos entender a estrutura da sociedade da época no Japão. Então, para a gente pensar, quando surgiu o judô, foi no ano de 1882. Nessa época, o Japão ele estava na era Meiji, não era na era Edo. E o que significa isso? Significa muito, porque se a gente pensar na era Edo, que é uma era antes de 1860, 1868, era uma era tida como era medieval. Para a gente pensar assim, ó, no século IV, 400 depois de Cristo, foi o final do Império Romano e o início da Idade Média. Isso durou 1000 anos. Foi até 1400, né? Até o século XV, mais ou menos. Nessa época, acabou a Idade Média. Então durou 1000 anos a Idade Média. Aí começou a Idade Moderna. E depois a Idade Contemporânea, qual nós vivemos. Se a gente pensar na Idade Média em 1500, ela acabou em 1500 a Idade Média e começou a Idade Moderna, veja que o Japão ele continuou na Idade Média até 1868, que era a era Edo. Então, para eles, o Japão estava bem... Ele estava isolado do mundo ocidental, né? Então ele estava parado, simplesmente estagnado ali. Ok? Então nós temos na estrutura feudal da época, a gente tem lá o shogun, né? Depois você tem lá tem os daimyos, tem os shogun, daimyos, shoguns, depois vem os samurais. Os samurais são aqueles que guerreiam para todos, né? Depois disso vem aquelas pessoas que caçavam, pescavam e construíam, produziam arquitetos, engenheiros, advogados, enfim. São aquelas pessoas que trabalhavam para todos. Pensa na Idade Medieval. Nós temos o clero que reza para todo mundo, nós temos os guerreiros que guerreiam para todo mundo, os nobres que guerreiam para todo mundo, e nós tínhamos ali os plebeus, a plebe, que trabalhavam para todo mundo. A estrutura do Japão não mudava muito. E abaixo desse povo aí, nós tínhamos aqueles chamados intocáveis. Eles realmente eram intocáveis, ninguém chegava perto deles, porque eles mexiam com defunto, mexiam com coisas que ninguém da sociedade queria mexer, tá certo? Então eles são chamados intocáveis. Aí nós pegamos ali, ó, aquela parte da era Meiji, ela começa em 1868, vai até 1912, depois vem outros períodos, né? Taisho, Showa, aí depois são outros períodos que vêm para frente. Mas o que interessa para nós é a era Meiji, que é 1868. E essa outra era que eu falei para vocês, que era Edo, que era antes de 1868, que seria a época medieval. Nessa transição foi que o Jigoro Kano nasceu. O professor Jigoro Kano nasceu em 1860. E 8 anos depois, ele saiu da época medieval deles lá para ir para uma era moderna, tá? A era de hoje nós estamos numa era contemporânea, tá? Só para a gente se situar no período histórico. Aí nós temos aqui a imagem do Japão da era Edo, lado esquerdo da tela, e do lado direito a era Meiji. Olha a diferença. Na era Edo não tinha praticamente nada, era cavalo, era as casas bem simples, não tinha pavimentação na rua, não tinha nada. Do outro lado, você consegue observar que já tinha poste de luz, tinha rede elétrica, já tinha guia nas calçadas, né? As pessoas andando de bicicleta e tal, o pessoal com roupas ocidentais. Essa é a parte muito importante que a gente vai começar vai falar um pouquinho agora. Aqui nós temos a família do professor Jigoro Kano, ok? Jigoro Kano, o Go significa 5. Ele era o quinto filho da família do Jigoro Kano. Jigoro Kano era o pai do Jigoro Kano. O Go significa 5. Ele era o quinto filho da família, ok? E aí, ele não veio de uma família de samurais, ele veio de uma família de plebeus. Inclusive, os pais dele, os antepassados dele eram religiosos, né? Budistas, religiosos e tal. Então, ele não tinha descendência de samurai, não lutaram, nada disso. A família não tem nada a ver com isso aí. As pessoas contavam que era filho de samurai. Não. O pai era religioso e tal, o avô. Quem tinha dinheiro era a mãe dele. A mãe tinha fábrica de saquê. E ele começou a desenvolver essa questão aí de fábrica de saquê e tal. Aí são os filhos dele, teve um total de 8 filhos, né? Sendo que o filho mais velho dele tornou-se um pintor famoso do Japão da época. E ele não praticava judô e também não se interessava muito pelas questões do professor Jigoro Kano, talvez pela ausência do professor Jigoro Kano ali na família, porque indo para vários lugares, vários países,
fazendo parte do Comitê Olímpico ali no Japão e tal, né, na época. Então nós temos aí a família do professor Jigoro Kano, mais uma vez, que não tem nada a ver com samurai, ok? E ele criou o Kodokan no ano de 1882. Aqui nós temos, para a gente poder entender sobre a criação do Kodokan, vamos pensar na escola Kodokan. Nós temos 3 símbolos que foram ofertados pela deusa Amaterasu para o Japão, para os imperadores do Japão. Esses presentes ainda existem, estão guardados lá com o Império Japonês, né? E nós temos o que ali? Uma espada, uma joia e também um escudo. Esse escudo ele pode ser considerado como um espelho. E é nesse espelho, nesse escudo, que nós vamos entender de onde vem o símbolo do judô. Ok? Aqui nós temos o símbolo do judô, à esquerda do seu vídeo. Nós temos lá o símbolo do judô que não tem nada a ver com a Sakura, que é o símbolo das academias de jiu-jitsu da época, né? Sakura é o símbolo do samurai. Então, não é o Sakura. Sakura tem 5 pontas. Esse símbolo que nós estamos vendo aí, do Kodokan, ele tem um total de 8 pontas. Ele representa esse escudo. O escudo ele tem que ser lustroso, brilhoso, ele tem que ser lindo, maravilhoso, porque ele reflete a alma do judoca, o espírito do judoca. Então, ele tem que ser útil à sociedade, tem que colaborar com a sociedade, ele tem que ajudar a sociedade, ele tem que ser uma pessoa para a sociedade. Não é para ganhar competição, ganhar medalha, isso é uma coisa que faz parte do contexto, mas não é todo o contexto. É só para animar as crianças lá para competir e buscarem futuramente um serviço melhor, uma faculdade melhor, é só isso. A competição serve para isso. Agora, o judoca ele tem que ser um espelho para a sociedade. Aí sim nós temos um judoca. Tem que ser um espelho, aquele cara que estuda, aquele cara que trabalha, aquele cara que ajuda as outras pessoas, aquele cara que colabora, aquele cara que tem algo a mais a oferecer. E não só aquele sujeito que luta, que ganha medalhas, faz parte de um contexto. Não é todo judô, não. Aliás, competição foi a última coisa que o professor Jigoro Kano colocou. Ele colocou kata, ele colocou gokyo, ele colocou randori, colocou as técnicas do judô e tal. E por último ele colocou a competição. Okay? Então, o Kodokan, só para lembrar, escola do caminho fraterno. É o que significa a palavra Kodokan, escola do caminho fraterno. Tem que lembrar que o professor Jigoro Kano, ele era um entusiasta, ele era uma pessoa que estava acima do tempo dele, muito estudioso, ele era muito político. E ele colocou muita estrutura ocidental no nosso judô. Tá? Então, o judô foi feito muito estrutura ocidental. Se a gente parar para pensar, o judô ele tem uma mistura ali, foi feita uma base dele muito forte dentro do sumô. Tanto é quando a gente faz aquelas estruturas de Tatsabaki, a gente... O próprio Kataguruma, né? Se pensar o Kataguruma, ele é um golpe, não é de sumo, mas ele é um golpe do wrestling norte-americano, o wrestling europeu, ou a luta greco-romana, né? Que não tem nada de greco nem romana, na verdade é francesa, a luta greco-romana. A gente aprende na faculdade que é uma luta greco-romana, de Roma a gente pensa que é de Roma, não é francesa. Mas tem muita coisa a ver, por exemplo, o Kataguruma que a gente faz, ele tirou da luta do wrestling, né? Da luta greco-romana, do wrestling. Passando um pouquinho, a gente tem aqui os guardiões, os 4 guardiões da Kodokan, ok? Tomita, nós temos ali Yasugi Yamashita, nós temos o Sanshiro, o Sugata Sanshiro, ok? E o Oni. Nós vamos ver cada um deles. Nós temos o Tomita, que foi o primeiro aluno do Kodokan, registrado na Kodokan em 1882. Ele foi o primeiro aluno também a ganhar o Shodan, que é o primeiro Dan. Né? Ele foi o primeiro aluno a receber o primeiro Dan, que não era uma faixa, não era representação de uma faixa. Veja, a faixa é a materialização do seu diploma, mas ele recebeu um diploma de Shodan, mas não tinha faixa. A faixa só foi surgir em 1886. Em 1882 foi criado o Kodokan, em 1883 o Tomita recebeu o primeiro grau de Shodan, não é faixa, é o Shodan, tanto ele quanto o Sugata Sanshiro, os dois receberam o primeiro grau de Shodan. Mas a faixa só foi surgir em 1886, ok? Até então não tinha, detalhe importante, não existia faixa em nenhuma outra arte marcial. Nem no Karatê, nem no Taekwondo, nem Kung Fu, nem... O que vocês puderem imaginar de luta de arte marcial, não existia essa palavra faixa e nem graduação. O que existia no Kung Fu, que é uma arte muito antiga, seria o homem, eles entendiam por graduação, o homem dos 5 anos, o homem dos 10 anos, o homem dos 20 anos, mas não uma faixa representando a graduação desse cidadão, ok? Porque a criação das faixas da graduação foi feita pelo professor Jigoro Kano. Então nós temos a história do Tomita. O Tomita, vamos ver, como se fosse um irmão do professor Jigoro Kano, o primeiro aluno do Kodokan. O Kodokan ele foi criado a princípio no templo budista, foi colocado no templo budista com 9 jôs ou 9 tatames. Os alunos treinavam lá, acabaram quebrando o templo budista e gentilmente o professor Jigoro Kano e seus alunos foram convidados a se retirar daquele templo budista porque estava destruindo o templo budista, né? Para das quebras, os arremessos e tal. E aí ele foi obrigado a construir o Kodokan, que foi fundado em 1882. Esse é o primeiro Tomita. O segundo que nós temos aqui é o Sugata Sanshiro. Sugata Sanshiro é um apelido, né? Sugata Sanshiro significa 3 vezes mais rápido que o vento, porque ele era muito rápido, né? Então jogava ele cair em pé e tal, aquela coisa toda. Ele era muito rápido, lutava muito, 3 vezes mais rápido que o vento. Significa a palavra Sugata Sanshiro. O nome correto dele é Saiboshiro.
Saiushi é o nome de batismo dele, né? Ele representou o Kodokan nos diversos desafios que existiam na época contra o jiu-jitsu tradicional da época. Aí vem a história da faixa preta, né? Em 1886 aconteceu um duelo muito importante entre o jiu-jitsu tradicional da época e o judô Kodokan. E aí, nessa estrutura, houve o embate, houve a disputa, né? Houve a peleja ali entre o Sugata Sanshiro e um lutador de jiu-jitsu local. E nisso, ele estava indo para a competição e o professor Jigoro Kano chamou e falou o seguinte: olha, pega essa faixa aqui, coloca na cintura, a partir de agora você vai usar essa faixa aqui. Ele falou assim: mas essa faixa aqui é uma faixa preta? É, uma faixa preta. Aí ele falou: mas como assim? Não, põe na cintura e vai. Foi a história da faixa preta, ela vem daí. Veja, tudo que eu estou falando para vocês está documentado. A história da faixa preta, só sabe-se que ela existiu em 1886. Essa história do que o Jigoro Kano bota faixa preta na cintura dele e manda ele para a competição, ele realmente foi com a faixa preta, só que não tem registro que o professor Jigoro Kano falou isso. Falou isso e colocou na. Isso aí vem de professores e professores até hoje. Fala a mesma coisa. O que se sabe é que não existia faixa preta em nenhuma outra arte marcial até 1886. No Kodokan também não existia faixa nenhuma até 1886. Em 1886, a partir dessa competição, o qual o Sugata Sanshiro apareceu com uma faixa preta para a luta. E aí ficou o símbolo do judoca, o símbolo das artes marciais da maneira geral, a faixa preta. Ok? Ele fez uma luta com o karateka chamado Kudzaburo. Deixa eu ver aqui pertinho, só um instantinho. Higaki Kudzaburo. Ele era mega do karatê de Okinawa e ele desafiou o judô Kodokan para uma disputa. Essa disputa não aconteceu de forma no centro do Japão, né, em praça pública, não. Aconteceu nas montanhas. Tanto é que o Sugata Sanshiro ele aplicou uma técnica nessa disputa contra o lutador de karatê chamada Yamanashi, significa tempestade na montanha. E essa tempestade na montanha ocasionou que feriu gravemente o lutador de karatê e ele venceu a disputa contra o karatê. Bom, essas informações vocês vão encontrar no livro do Stanley Vigílio, a página 41, A Arte do Judô, Stanley Vigílio. E aí depois nós temos que ele foi o primeiro aluno do mestre Jigoro Kano, ele não foi, ele foi o segundo aluno. O primeiro aluno foi o Tomita, o segundo aluno foi o Sugata Sanshiro. Tem um detalhe no Kodokan, inclusive quem vai para o Kodokan consegue verificar lá que todos os alunos do professor Jigoro Kano, ele assina em japonês, com kanji, todos os alunos. Um detalhe do Sugata Sanshiro. Ele assinou o nome dele no registro da Kodokan com o próprio sangue. Ele cortou o dedo e colocou. O sangue dele está ainda lá registrado na Kodokan. Quem for para lá vai poder ver os registros da Museu da Kodokan. Ok? Posteriormente, ele saiu da Kodokan, teve mais alguns problemas, ele acabou saindo, simplesmente saiu e ficou no ostracismo. A gente entende como o ostracismo como esquecimento. Ele ficou no esquecimento e acabou deixando o Kodokan. Ok? E ele, bom, foi o melhor aluno que o professor de Kodokan teve de judô da época. Aqui nós temos o Yokoyama Sakushiro, um judoca também, um dos 4 guardiões da Kodokan, nós falamos de 2, esse é o terceiro. E ele realmente era muito forte, estava sempre à mão ali para o Tomita apresentar todas as técnicas e tal. As informações que tem nos livros é isso, que ele sempre dava a mão, era muito forte, era um excelente lutador. O próximo aqui, esse tem história, é o Yamashita, Yamashita Sensei. Ele é o primeiro 10º Dan da Kodokan. Ele recebeu o 10º Dan das mãos do professor Jigoro Kano ainda em vida. E ele recebeu a graduação. Ele saiu do Kodokan e arrumava confusão nos bares. Juntava ele, provavelmente mais um outro ali do Kodokan, e arrumava confusão nos bares. Batia em todo mundo, né? Todos os lutadores lá metidos a serem valentes lá, ele acabou batendo em todo mundo. Ele acabou por machucar gravemente um indivíduo lá, e esse indivíduo acabou a falecer. Ele acabou sendo preso, Yamashita Sensei foi preso no Japão. Pelo fato de ser preso, acabou sendo expulso. Ele teve que se retratar com o professor Jigoro Kano. O professor Jigoro Kano acabou expulsando ele do Kodokan. Ele foi expulso do Kodokan, essa é a história também. E ele acabou desafiando, né, o professor Jigoro Kano. A única pessoa que desafiou o professor Jigoro Kano aí em vida, né, chamou o professor Jigoro Kano pro randori ali. E com certeza ele foi convidado a se retirar do Kodokan. Anos depois, ele foi preso, cumpriu a pena, voltou para Kodokan. O professor Jigoro Kano, como um excelente professor que ele é, né, um excelente sensei, aceitou ele de volta, né, um bom filho, casa torna, e assim vai, como acontece com muitos outros professores, né. Inclusive aconteceu com o meu professor, né, Calazans Camargo, né, sempre recebe bem as pessoas, né, é uma pessoa maravilhosa, Sensei Calazans, o meu mestre. O professor Jigoro Kano recebeu de volta lá o Yamashita, Sensei Yamashita, ok? Mais alguma informação sobre Yamashita? Deixa eu ver aqui. Ele foi um dos professores que saíram do Japão, foram para as Américas, ele foi em vários países, acabou parando lá nos Estados Unidos, e lá ele ensinou a família do presidente Roosevelt da época, inclusive ensinou o Ted Roosevelt, que foi o filho do presidente Roosevelt, né, ensinou a família lá do presidente. Ok? Se estabeleceu nos Estados Unidos, ficou por lá mesmo. Posteriormente, nós temos a fotografia do professor Jigoro Kano de novo. Aqui nós temos a informação sobre o Judogi. Bom, vamos lá. Uma pausa para o Judogi. É importante falar sobre o Judogi. Bom, Judogi. Quando a gente pensa em kimono é
qualquer roupa do Japão. Qualquer roupa do japonês lá é um kimono. O que é o judogi? O judogi, ele é uma roupa para o estudante daquela arte. Tá? Então o judogi ele é uma roupa para o estudante de judô, por isso que chama judogi. O gi significa que ele pratica aquela arte de judô. Tá? Aí depois as outras artes copiaram, o karate-gi, aikido-gi, aí vai. Né? Não é errado nós falarmos jiu-jitsu-gi. Tá bom? Não é errado falar. Por quê? Porque é uma roupa referente ao estudante do judô, ou do jiu-jitsu, ou do karatê, não importa. Ok? Quem é que criou essa roupa, professor Jigoro Kano? Quando que ele criou essa roupa? Ele criou durante ali o desenvolvimento ali do Kodokan, né? Nas primeiras décadas do Kodokan. Ele criou essa roupa a partir da roupa dos bombeiros. Isso aqui é uma roupa, é um kimono, vocês estão vendo, um kimono dos bombeiros da época. E a partir dessa roupa do kimono dos bombeiros, ele acabou criando o judogi. E o judogi ele é branco. Ele não é azul, ele não é amarelo, não é laranja, não é qualquer cor nenhuma, cor de rosa, isso não existe, pessoal. Isso é uma invenção aí para ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Judogi é branco. Por que ele tem por que ser branco? Tá? Agora presta atenção que é muito importante essa informação. O samurai, ele usava sempre um kimono, não judogi. Né? O samurai não praticava judô. Não praticava judô, nada disso. Até no jiu-jitsu de agarrar, a pessoa fala que ele praticava na guerra, não dava para agarrar ninguém, arrancar a cabeça e vou para o braço. É algo nesse sentido. Quando a gente pensa lá no judogi branco, por que ele é branco? O samurai, vamos voltar no samurai. Ele não usava judogi, usava kimono. Ele levantava, usava simplesmente um kimono por baixo, branco, ok? Depois do kimono branco vinha um kimono colorido. Depois disso vinha a armadura, a espada ia para a guerra. Por que é que ele usava um kimono branco por baixo? O branco, no Japão, significa luto. O kimono branco significa que já estava pronto para a morte. É só retirar a armadura e já pode enterrar. Pode cremar, né? Pode cremar. Ok? Jigoro Kano ele manteve essa estrutura do guerreiro, da vitalidade, da vigorosidade do guerreiro. Então ele manteve o kimono branco, o judogi, né? Branco. Então você vai treinar branco. Meus alunos, eu preferencialmente, eu quero ter kimono de judogi branco. A gente fala kimono porque acaba acostumando, mas é judogi. Ok? Então o judogi é branco por quê? Porque é uma cor de luto. O indivíduo sempre tem que estar pronto para a morte. Ok? Isso é um fato. Não significa que a pessoa tem que morrer, nada disso. Mas tem que estar pronto, faz parte da filosofia deles. E a gente trouxe isso para nós. Por isso que o kimono azul ele só foi existir em 1986. Anton Geesing, que é o gigante holandês, que foi campeão mundial em 1964, quando teve a primeira participação do judô nos Jogos Olímpicos, né? O Anton Geesing, que é o gigante holandês, que ganhou o japonês e tal. Sério. Só olhar no YouTube, vocês vão encontrar essas informações. E o Anton Geesing, ele deu a ideia do kimono azul por conta da televisão, para ficar fácil distinguir o branco do azul na pontuação. Então, para a competição é legal o kimono azul, para distinguir. Tá? Mas na academia para treino, o judogi é branco, pessoal. Tá? Então o judogi, para a competição, o judogi é azul e branco. Mas no treinamento, o judogi ele é branco, por causa desses detalhes que eu falei para vocês. Vamos lá. Judô no Brasil. 1908 chegou a primeira estrutura de judô no Brasil aqui com Sadamiya. Como é que esse cidadão veio aqui para o Brasil? A Marinha de Guerra do Brasil foi fazer os seus trabalhos, né, seus patrulhamentos aí nos mares e tal, e acabou encontrando um náufrago em uma ilha, que era um náufrago japonês. Esse náufrago japonês, ele foi conduzido até o Japão, que era caminho da Marinha do Brasil, Marinha de Guerra do Brasil, e chegou no Japão e entregou ele lá pro imperador, né? O imperador ficou muito contente, ficou muito feliz, retribuindo essa gentileza, ele acabou permitindo que o Sada Miyako viesse para cá, para o Brasil. Sada Miyako já queria vir, veio para cá e começou a ensinar o judô. Né? Ele era oriundo da Kodokan também. Só que ele chegando aqui para ensinar o judô, veja bem, judô é uma coisa que ninguém sabia. Então o pessoal falava jiu-jitsu e não judô. Tá? Ah, mas era judô da Kodokan. Só que jiu-jitsu é uma coisa muito. Não tem uma descrição correta. Né? Então, às vezes, arco e flecha pode ser jiu-jitsu, espada pode ser jiu-jitsu também, estilo jiu-jitsu. Então é um mesclado. Não é necessariamente o que somente se agarrar, lutar, derrubar e tal. Então, ele chegou aqui dizendo que era para ensinar judô, mas acabou falando jiu-jitsu. E nisso, ele encontrou aqui várias pessoas, teve desafios e tal. E ele desafiou algumas pessoas e ele acabou sendo nocauteado por um capoeirista, nosso capoeirista aqui, chamado Sirico. Deu um rabo de arraia nele e ele foi nocauteado. O japonês não acreditou que tinha sido nocauteado por esse capoeirista chamado Sirico. Ok? Depois, ele acabou ensinando o judô, né, pro tal do Mário Aleixo. Quem que era o Mário Aleixo? Mário Aleixo era capoeirista, lutador de wrestling, era boxeador também, e foi a primeira academia de judô. Quando a gente fala judô, é judô jiu-jitsu, porque eles não, quando veio para cá, ficou confusa essa questão de judô e jiu-jitsu, tá? Não vamos confundir com o jiu-jitsu, o brasileiro jiu-jitsu que a gente desenvolve aqui, tá? O jiu-jitsu ainda é uma outra coisa, que é uma coisa mais voltada para o neoazar, para o de chão, tá? Mas então ficou aquela situação.
e ele foi treinar com o Sadamiako. Ele desafiou o Sadamiako e perdeu pro japonês 3 vezes seguidas na noite. É um sujeito que perde 3 vezes seguidas na noite pro Sadamiako, ele acaba virando o quê? Aluno do Sadamiako, né? Mas o Sadamiako acabou ensinando jiu-jitsu para ele, ele fundou em 1911 a primeira academia no Rio de Janeiro de jiu-jitsu, ok? Jiu-jitsu, judô, defesa pessoal e por aí vai. A próxima imagem que a gente tem aqui é de 1914, nós temos a imagem do Conde Koma já, Mitsui Maeda, Conde Koma, tá? Ele chegou aqui, aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro, se estabeleceu no Rio, foi dar aula na Marinha, de lá ele foi para o Pará, acabou encontrando lá com a família Gracie, né? Trabalhando no circo American Circus, que era do pai do mestre Hélio Gracie, mestre Carlos Gracie, e acabou trabalhando nesse circo e acabou ensinando também pro Carlos Gracie, ok? E aí ele foi ensinando jiu-jitsu e tal. Veja, por que a gente fala muito? Vocês vão ver que a gente vai estar dando uma ênfase maior ao judô aqui do Sudeste. Por que do Sudeste? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: os japoneses que vieram para cá, eles vieram a partir de guerras com a Mongólia, com a China, então eles estavam numa situação difícil. Eles não vieram para cá para ensinar judô, eles vieram para cá para trabalhar na lavoura de café, fumo, algodão, eles vieram para trabalhar, eles não tinham dinheiro, eles não tinham comida. Então vieram para cá porque precisavam, não vieram para cá para ensinar judô, nada disso. Né? Só que alguns ensinavam judô porque sabiam judô e vieram que acabavam ensinando judô também. Sadamiya foi um deles, Conde Koma também foi um deles. Então, a gente fala muito do Sudeste, porque o Sudeste, se você pensar século XX, 1900, 1910, nessa época aí, aonde que era, qual a região que mais prosperava no Brasil? A Bahia? É o Sergipe? É o Ceará? Não, é a região Sudeste. Você pega aqui, ó, São Paulo, né, Minas, você pega essa região Rio de Janeiro, onde que era o centro da República? Onde que era o centro? Rio de Janeiro. O Brasil foi criado somente na década de 50 ali, se não me engano, 1958, eu não tenho certeza. Mas eu sei pelo governo do Juscelino Kubitschek, isso é certeza. Então, até lá, tudo era aqui para baixo. Pensa no Porto de Santos. O que vinha para cá? O que a gente escoava para lá? Café e tal, cana-de-açúcar, um monte de coisa escoava o mundo todo. Então, ali você pega Porto de Santos, aqui para os fazendeiros de café, era um boom aqui, né? De café, de cana e etc. Então, todo mundo queria vir para cá. É por isso que os japoneses vieram para cá também. Por isso que a gente não fala muito. A gente tem muita história aqui do lado do Sudeste e não do Norte e Nordeste, né? Não é por nada, é que lá está menos desenvolvido que aqui na época. Né? Hoje não, hoje está mais globalizado, mas naquela época era diferente. Então nós temos lá o Conde Koma ensinando jiu-jitsu. Conde Koma ele teve 5 alunos muito importantes. Tá? Os alunos do Conde Koma teve lá Valdemar Gomes, Rafael Lopes, Jacinto Ferro, que foi o melhor aluno dele. Depois nós temos lá o Guilherme de la Roque e Matheus Pereira. Tá? Esses aí são os principais alunos do Conde Koma. Só lembrando que, a partir do Jacinto Ferro, ele acabou dando aula pro Carlos Gracie, né? E ali para a estrutura da família Gracie. Nessa época ele até montou uma academia com o professor, com o mestre Carlos Gracie, em 1930, tá? O tal do Jacinto Ferro. Ok? Então, vamos lá. Seguindo um pouquinho, aqui a gente já tem professor de Cano, tem Conde Koma, depois a gente tem Carlos Gracie e Hélio Gracie. Tá? Eles acabaram praticando o jiu-jitsu, tá? O judô também, eles continuaram com o nome de jiu-jitsu, enfim. E aí criaram o jiu-jitsu, que é o estilo deles lá, que é o Gracie Jiu-Jitsu, ou Brazilian Jiu-Jitsu. Uau, vamos lá. Seguindo aqui um pouquinho, porque daí as histórias vão se entrelaçando, tá? Aqui nós temos, em 1924, a gente tem o primeiro sensei lá no Japão, que veio aqui e colocou, dizendo o seguinte, ó, é judô, não é jiu-jitsu, aqui esquece o negócio de jiu-jitsu, é judô, 1924, né? O sensei Tatsuo Okoshi, ele chegou aqui com o 8º Dan, ele era presidente das empresas, né? Na verdade, era laboratórios Okoshi. Então ele veio para cá e foi presidente da Associação dos Faixas Pretas, ok? E começou a ensinar o judô muito próximo, praticamente igual ao do Kodokan. Então, ele veio para cá, para as academias dele em 1924. Depois disso, região Sudeste, São Paulo, tá, pessoal? Então, por isso que eu expliquei para vocês que a gente está aqui em São Paulo, na região Sudeste, por causa disso. Porque chegaram primeiro aqui, não chegaram na Bahia, não chegaram no Ceará, não foram lá, foi para cá primeiro. Por isso. Em 1928, chegaram dois senseis muito importantes, tá? Katsutoshi Naito e também os irmãos Ônus, que eu vou falar mais pra frente. Katsutoshi Naito, ele participou das Olimpíadas em 1996, no Oeste, né? Participou da luta greco-romana, na verdade, e aí ficou em terceiro colocado. Não tinha judô, então ele não participou do judô. Mas ele é um excelente judoca, né? Um grande professor que veio para cá, montou várias academias, permaneceu com a gente também. O próximo aqui, Sensei Ono. Sensei Ono, a origem dele eram dois irmãos, Yasuichi Ono. Sensei Ono e o Yasuichi Ono, que é um outro sensei. São dois irmãos, tá? É o Naoichi Ono e a Yasuichi Ono, são dois. Beleza. E aí, eles vieram para cá, a princípio não eram oriundos da Kodokan, eram oriundos do jiu-jitsu tradicional lá do Japão, mas depois eles se juntaram ao Kodokan.
e fundaram várias academias. Nessa foto em questão aqui é do edifício Martinelli, centro de São Paulo. Pensa que nós tínhamos duas Kodokans do interior e Kodokans da capital. Então eles viviam em embate lá, né? Sempre tinha competição fortíssima entre essas duas Kodokans, tanto do interior quanto da capital, ok? Então Sensei Ono, aqui nós temos o Sensei Terezaki, né? Aqui já pensa na Kodokan do interior, aqui ó, Sensei Terezaki. E aqui nós temos vários alunos do Sensei Terezaki que ele chegou para cá a princípio, ele chegou aqui no Brasil, foi direto para o Amazonas, para aquela região lá. Uma filha dele contraiu malária, acabou falecendo, pequenininha, saiu de lá muito calor, veio para cá para o Sudeste e se estabeleceu aqui na região de Suzano, aqui nessa região aqui do Vale do Paraíba também, né? E ele ensinou alguns professores muito importantes aqui da região que nós conhecemos. Um deles, inclusive, está no Despertar do Sensei, que é o Sensei Coimbra. Aqui, ó, nós temos aqui esse primeiro Sensei aqui, já falecido, né? Paulo Graça, o Sensei Kodansha, né? E também foi aluno do Sensei Terezaki. E esse outro Sensei aqui, ó, Sensei Coimbra, que inclusive está no Despertar do Sensei também. Vai ministrar um curso aí para vocês. O Sensei Coimbra pegou o Shodan aqui nessa época. Hoje ele é Kodansha, né? Sétimo Dan. E ele recebeu o Shodan nessa faixa aqui. Ok, Sensei Paulo Graça aqui, terceiro Dan, Sandan. Então nós temos o Sensei Terezaki. Depois disso, aqui nós temos um diploma cedido pelo professor Coimbra. O Sensei Coimbra lhe cedeu para vocês observarem que é um diploma que ele recebeu de Shodan do Sensei Terezaki na época. Tá? O ano aqui, 1968. Tá lá, diploma do Sensei Coimbra de Shodan. Diploma bonito, hein? Tudo japonês, vou pegar um bocadinho. Sensei Ryuzo Ogawa. Aí a gente vem um sensei que veio lá da Kodokan, que veio lá do Japão. Ele trouxe um judô muito bom, muito forte, né? Também totalmente 100% judô Kodokan. E ele criou ali, aí por isso que vem aquela expressão, Kodokan da capital, que era ele lá que estava cuidando, né? E o Kodokan do interior lá, com o Sensei Terezaki. Então nós tivemos esses dois senseis, e a partir deles, nós temos um judô muito bom, de excelente qualidade até hoje aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo, né? Muitos foram alunos deles. Ok? Aqui nós temos uma ramificação, não tem como a gente dissociar dessa época o judô, tá? Judô Kodokan e o jiu-jitsu. Veja bem, jiu-jitsu tradicional, ele caiu ali, né? Ele caiu ali na fundação do Kodokan. Mas aí, aqui, houve uma adaptação do judô, mais voltado para o Nevazá, que ficou o jiu-jitsu, Brasília Jiu-jitsu. Por quê? Porque esses professores da Kodokan vieram aqui e também deram aula, ensinaram Carlos Gracie, né? Posteriormente, outros irmãos Gracie. A gente tem lá Takeo Yano, a gente tem Jean Omori, tá? Então, com o próprio Conde Koma. Aí ensinaram quem? Luiz de França. Luiz de França ensinou quem? Oswaldo Fada, que aí fizeram uma nova ramificação lá do Brasília Jiu-Jitsu. Takeo Yano também acabou ensinando ali o Conde Koma, ensinando Carlos Gracie, né? Luiz de França. Então, todos eles ali, Jacinto Ferro, esse povo, eles acabaram criando, buscando ali um judô mais voltado para o chão, virou um jiu-jitsu, e colocaram lá a mão dele lá de jiu-jitsu, Brasil Jiu-Jitsu. Ok? Basicamente, é isso. Depois teve duas ramificações, né? Uma ficou o jiu-jitsu que a gente conhece hoje, né? E o outro ficou o judô. Então, quando que a gente conseguiu separar uma coisa da outra? 1939, tá? Quando o Sensei Kotani, do Japão, veio para cá. Então, quando o Sensei Kotani veio para cá, ele fez uma competição e tal, e várias pessoas participaram, inclusive o mestre Hélio Gracie participou dessa competição de judô. E, inclusive, ele foi graduado pela Kodokan, pelo Sensei Kotani, 10º Dan. Ele foi graduado a 2º Dan de faixa preta lá do Kodokan, né? Judô Kodokan. O mestre Hélio Gracie. Isso aí é foto, vocês encontram no Instagram. Inclusive, eu tirei isso aí do Instagram do Koshin Jutsukan, né? Do Elton Silva. Aliás, tudo que eu estou falando aqui está baseado no livro do Elton Silva, depois vocês vão ver mais para frente, para vocês procurar algumas informações, tá bom? Então a gente tem ali o Hélio Gracie, né? O mestre Hélio Gracie com a faixa de 2º Dan, o nome dele bordado em japonês também, que ele recebeu lá das mãos do Sensei Kotani, em 1939, tá? Aqui nós temos a luta de 1951. Essa luta aconteceu, primeiro aconteceu com o Kato, vieram dois judokas aqui. O Kato, que era o vice-campeão mundial, e o outro, tá aqui, ó, o Kimura. Então o Kimura e o mestre Hélio Gracie aqui, e o anterior que a gente estava vendo era o Kato. No caso do Kato, era o vice-campeão mundial. Aí o Gracie queria lutar com o Kimura. O Kimura falou o seguinte: olha, não dá, a diferença de peso de 40 quilos e tal, não tem como a gente lutar. Então faz o seguinte: você quer lutar com alguém, luta com o meu colega aqui, que ele é mais leve que eu, né? E também é tão bom quanto eu. Você lutar com ele, ganhar dele, eu luto com você. Foi o que aconteceu. O mestre Hélio lutou com o Kato e ganhou do Kato. Ele lutou 2 vezes. Ele lutou uma, a primeira luta ele empatou. E a segunda luta ele foi e ganhou com estrangulamento. Acredita que seja um kata jijime, né? A mão estava virada, uma para baixo, outra para cima, então provavelmente um kata jijime na guarda. E aí acabou estrangulando, desmaiando o japonês. Desmaiou o Kato. A partir desse princípio, o Kimura sentiu-se aí, ele quis fazer aí a luta, aceitou a luta, o desafio, com o mestre Hélio Gracie, que aconteceu em
1951, ok? E ele acabou ganhando, venceu uma técnica chamada Kimurani. Na verdade é o Degarami, né? Mas foi batizado pela cultura do jiu-jitsu de Kimurani, por causa do Kimura. Ele deu a chave de braço e venceu a luta. Essa luta durou 13 minutos, ok? Posteriormente, nós temos mais uma luta entre o Kimura com o Valdemar Santana, que é o nosso Leopardo Negro. O Valdemar Santana, ele também é um aluno do mestre Hélio Gracie, inclusive fez lutas com o mestre Hélio Gracie, uma luta que foi a maior luta da história, né? Com o mestre Hélio, durou 3 horas e meia, uma luta, muito tempo de luta, né? E ele também desafiou o Kimura. 2 vezes o Kimura. Uma vez desafiou o Kimura com o Judogi. Com o Judogi, o Kimura estrangulou ele e tal, e venceu a luta com tranquilidade. Na segunda luta, ele fez sem o Judogi. E fazendo sem o Judogi, o que aconteceu? O Kimura não conseguiu ganhar. A luta ficou empatada e dizem nos livros que o japonês acabou apanhando muito. Ficou com a cara toda amassada, tanto que ele apanhou ali, tanto uma pancada do Valdemar Santana. Ok? Depois disso, ó, essas informações que eu passei para os senhores, né, uma informação resumida, é lógico que esse curso é um curso resumido, Despertar do Sensei, mas foi tirado aqui do Elton Silva. Elton Silva, ele é um historiador. Gente, nada que a gente falou aqui está fora dos livros, ok? Tudo está nisso. Vocês vão encontrar no livro do Elton. Então tá aqui o Elton, eu conversei com ele, pedi autorização para colocar aí os livros dele, né? E ele agradeceu, inclusive, de divulgar, está divulgando também os livros dele. Vocês podem estar adquirindo esses livros aí para estar sabendo mais sobre a história do judô, do jiu-jitsu, o início aqui do nosso país, ok? Falando um pouquinho agora de defesa pessoal, nós temos o Royce Gracie versus o Dan Severn. Aí já é uma luta de vale tudo mais contemporânea, a diferença aí também de 40 quilos. E o Royce acabou ganhando aí com o Sankaku de meio, né? Ele ganhou com o Sankaku depois de mais ou menos uns 13 minutos aí de luta também, 13, 14 minutos de luta, ok? Ele acabou vencendo o lutador de wrestling americano. Ele é filho do Hélio Gracie, o Royce. Agora aqui, nós temos uma imagem aí do Kodokan Jiu-Jitsu, tá? O que é o Kodokan Jiu-Jitsu? Veja, o Kodokan Jiu-Jitsu foi um kata também. Falaram que não é kata, que é defesa pessoal, mas não. A gente acabou descobrindo que tem competição dele também de kata. Inclusive já ganhei algumas competições, algumas medalhas aí do Kodokan Jiu-Jitsu, né? Então, quando surgiu o Kodokan Jiu-Jitsu, o que é o Kodokan Jiu-Jitsu? São 5 técnicas novas da Kodokan. E é um kata de defesa pessoal, ele foi criado ele foi pedido, na verdade, para ser criado em 1953, mas só foi realmente produzido e apresentado para o público em 1956. Ele foi um pedido do sensei Rizei Kano, né, sobrinho do mestre Jigoro Kano, então o presidente da Kodokan na época. Vocês vão encontrar no livro 46, página 46 do livro Arte do Judô, escreve Vigílio. Vocês vão encontrar aí alguma coisa a respeito do Kodokan Jiu-Jitsu. Ok? Então são 5 técnicas novas. Então o Rizei Kano, para trazer as outras artes marciais para próximo do judô, para trazer, né, para chegar perto, o que ele fez? Aquela união entre os professores de outras artes marciais. A gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para se unir, né? Estamos nessa existência para se unir, não para arrumar confusão com os outros. Então ele pediu, para se fosse criado esse kata, ele pediu para que mestres de 5 artes marciais diferentes. Quais são elas? Mestre do karatê, mestre do aikido, mestre do kime no kata, mestre do judô, né? E mestre do jiu-jitsu. Então ele juntou esses 5 mestres aí e criou ali o Kodokan Jiu-Jitsu, ok? Então esse é um kata de defesa pessoal. São 21 técnicas. Nós temos aí técnicas de armas de fogo, técnicas de bastão, técnicas utilizando a facada, ok? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, a gente precisa saber defesa pessoal, tá? O judô, ele é uma arte marcial também. Ah, mas o judô é esporte olímpico, ele é um esporte. Calma, ele também é um esporte. Mas ele é uma arte marcial. Ele serve para defesa. Pode confiar nas técnicas que você não vai se arrepender das técnicas. Ela é muito difícil. Aliás, o judô de caminho suave, ele não tem suave, não. Essa suavidade de nada, né? É só dureza. Sabe se defender? Sem entrar no sotogari, um shiguru, um oboshi, sem dar um machado de braço, um jigatami, né? Então eu consigo fazer muita coisa com o judô. E agora nós vamos apresentar para vocês o Kodokan Jiu-Jitsu, ok? Vamos lá, então.
Chute frontal. Maigeri. Isso, defende a cabeça. Chuta. Chute à altura do estômago. Olha lá. Maigeri. Vamos lá, chutando. Quem disse que o judoca não sabe chutar também são os atemes. O judoca tem que saber chutar, tem que saber dar soco. Por que não sabe? Porque não treina, simples assim. Muito bom. Jab direto, volta, calma. Jab direto, volta, defende a cabeça. Jab direto, volta, isso. Jab direto, volta. Jab direto, volta. Jab direto, volta.
Jab direto, volta. Jab direto, volta. Jab direto, volta. Esse estrangulamento aqui, ó. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer, ó? Esse estrangulamento. Você vai segurar. Esse estrangulamento. Movimento, ó. Segurei, tirei, virei. De novo, ó. Segurei, tirei, virei. De novo. Segurei, tirei, virei. Ok? Vamos fazer? Fazendo, vai. Isso. Tira e joelha. Tirou a mão do pescoço e joelha. Bom. Isso, tirou. Aí. Tirou. Vamos lá. Todo mundo fazendo. Joia. Muito bom. Segura. Tira. Não, tira primeiro e depois joelha. Vamos lá. Aí. Vai lá. Tira. Tirou. Joelhou. Boa. Isso. Agarrou. Ó. Aqui. Tá? Essa mão vem aqui. A outra mão vem aqui. A mão direita aqui. Mão esquerda aqui, ó. Pisei no pé. Cabeceei. Peguei um espaço no quadril, ó. Ô, Gosto. Tirei. E bati. Ok? Agarrou. Pra passar na cintura, né? Isso. Vamos lá. Capricha aí. Isso. Agarrou. Vai. Agarrou, cabeceou. Entre o quadril e joga. Aí. Vamos lá. Boa. Isso. Agora eu vou agarrar aqui, ó. O agarramento é aqui. Tá bom? Então olha lá. O agarramento vai ser aqui, tá? Agarrou. Ó, esse movimento aqui, ó. Tá? Beleza, de novo. Vamos lá. Ó, agarrou. Tá? Olha o movimento que eu vou fazer aqui, ó. Eu enfio essa mão por baixo aqui, seguro o braço dela, tá? Eu travo, eu faço esse movimento aqui, ó. Aí eu calço pra cá, como se fosse o togaque aqui, ó. E já caí com o joelho na costela dela, tá? Nessa posição eu vou bater de novo. Fazendo, vamos lá. Bora fazendo, me doido. Boa. Em cima dos braços, tá? Vamos lá. Ó, esse movimento aqui, ó. Agarrei de costas por cima dos braços. Beleza, Sandra? Vai lá. Ó, agarrou de costas por cima dos braços. Aqui, ó. Isso. Ó, essa posição aqui. Tá me segurando? Tá? Ó, eu seguro na mão. Abaixo, aqui ó, eu abaixo, aqui ó, e jogo. Jogo lá de lado, lá. Isso, ó. Joguei de lado. Tá bom? Só isso. De novo, ó. Abraçou. Isso, pegou aqui. Segura aqui. Ó. Posso colocar até o joelho no chão. Nesse caso, posso, ó. Caí e joguei de lado. Tá bom? Vamos lá. Por cima dos braços, agarrou, segurou no braço. Isso, jogou. Para, isso. Boa. Bom. Isso aí. Tá? Vamos lá. Você vai agarrar. Como que eu vou jogar? Segurou lá. Aqui, ó. Pegou pro lado do braço aqui, certo? Geralmente quem pega o braço levanta a pessoa. Não levanta a pessoa, ó. Levantou. Quando voltar, não vai conseguir jogar, né? Fazer aquele suplê. Voltou. Agarra na perna que tá lá, ó. Agarrou na perna aqui, vai sentando, sentando. Ó. Sentou, opa, sentou, e aí você pisou, ok? Então é bem simples, vamos lá. Pega a perna, derruba. Isso, muito bom. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Fazendo. Agarrou.
aquela gravata assim, ó. Aqui é a gravata, ó. Beleza? Pegou aqui. Coloca a mão na frente para segurar a pancada, empurra, segura o braço dela trazendo aqui, ó. Traz aqui o braço, certo? Aí eu pego essa mão, tiro e soco nas costas aqui, ó. Vamos lá. Isso. Sai pras costas. Vamos lá. Faz a gravata lateral. E sai na chave. Agarrou. Tirou. Sai na chave. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Segura. Sai na chave. Isso. Aqui, ó. Pisão para manter a distância. Você não empurrou, tá? Só para empurrar. Isso, aqui, ó. Tá? Ó, pisão, manter a distância. Fecha a mão, vai. Pisão. Isso. Pisão para manter a distância. Tá? Pisão para manter a distância. Beleza? Vamos tentar fazer. Fazendo, olha o pisão. Mantém a mão levantada. Olha o pisão. Isso. Cadê o pisão? Ó, eu vou fazer o pisão, tá? Ó, vou fazer esse pisão aqui e vou cinturar. Então aqui, ó. Pisei. Cinturei aqui, ó. Agarrei. No que eu agarrei, eu vou colocar ela no chão. Como é que eu vou colocar no chão? Vou calçar aqui, calcei, pus no chão. Ok? Subir em cima dela. Ok? Aqui, ó. Vou fazer ela virar de bruço. Vou bater no pescoço dela, no rosto dela para ela virar de bruço. Vira de bruço. Olha que ela vira de bruço, olha o estrangulamento. Então, enfia a mão por dentro, mão com mão. Aqui, ó. E eu aperto, ó. A catarragem ali. Aperta aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Bem simples. Vamos lá? E derruba, vamos lá, pode fazer. Vai. Pisou, agarra e põe no chão. Bateu no rosto, estrangulamento. Vai, derrubou, monta. Vai, pessoal, vamos lá. Bora. Agarrou, põe no chão, montou, estrangulou. Tapa no rosto, tá? Então aqui, ó, movimento, ela vai dar um tapa em mim. Deu tapa, isso aqui, ó. Eu defendo aqui, tá bom? Vamos de novo, ó. Deu tapa, defendi aqui. Segurei, bati a mão na garganta dela, avancei, o sotogalho e põe no chão. Ok? Aqui, ó. Aqui eu controlo ela. Aqui eu posso bater de novo. Defendi, mão na garganta, avancei, pus no chão. Joelho no peito e ó, bato no rosto dela. Ok? Levantou. Muito bom. Fazendo, vamos lá. Isso. Derrubou. Sotogari. Estrangulamento de frente. Ó, estrangulamento 1. Segura no pescoço. Isso. Muito bom. Tirou. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao meu mestre, professor Calazans Camargo, nosso delegado regional aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba, segunda delegacia do Vale do Paraíba, né? Federação Paulista de Judô. Muito obrigado pela oportunidade de desenvolver esse trabalho maravilhoso com todos, ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.